Bem, essa daí foi a situação da última aula, né? Eu vou propor uma diferente para fixar mesmo, antes de ir para os desafios de verdade, ok? Então tá aí, a proposta é essa daí. Eu coloquei 20 quilogramas a 1 metro, tá? E ele conseguiu equilibrar esse presente desconhecido a 2 metros, ok? Aí eu quero saber qual que é a massa desse carinha aqui, ó. Beleza? Então eu coloquei, fui adiantando aí, né? Momento D tem que ser igual ao momento do tijolo. Isso aqui por que que tem que ser, tá? Tem que ser por quê? Porque eu estou buscando sempre o equilíbrio, tá? O equilíbrio. Então tá aí, equilíbrio. Então tá aí o equilíbrio. Estou sempre buscando o equilíbrio. Então eu coloquei que os momentos têm que ser iguais, tá? Então, momento de D mais o momento do tijolo tem que ser zero. Tá. Eu vou começar pelo carinha pelo tijolo, porque o tijolo tá sempre indo para o sentido horário aqui, né? Para a direita, que eu arbitrariamente adotei como sendo o sentido positivo. Eu poderia, se você procurar, você vai achar outras literaturas, outras falas, considerando o contrário, considerando que o horário é negativo. A questão de não vai mudar aqui, desde que você considere, né, que um é positivo e o outro é negativo, porque esse aqui vai tentar puxar para o sentido contrário, né, que é o sentido anti-horário. É porque anti, né, eu prefiro chamar isso aqui de mais fácil de guardar, eu prefiro chamar ele de negativo. Então são tendências totalmente diferentes, tá? Todo mundo gira em torno, né, do mesmo ponto de apoio, que é esse cara aqui. Eu tô só enchendo linguiça enquanto alguém me fala quanto que deu aí. Qual que é a massa do cara aqui? É o ponto de apoio. Certinho? E aí? Bem, então vou resolver aqui, tá ok? O que que acontece? Vou igualar os dois como eu fiz aqui. Então o momento do lado de cá, tá? Ele é a força peso, momento de D, né? Porque eu cheguei à conclusão que o momento de D tem que ser. Vou começar pelo tijolo, né? Eu falei que ia começar pelo tijolo e não comecei. Eu quero, só para falar que o do tijolo, ele é menos o outro, tá? Que é o D. Mas eu estou preocupado mesmo com o valor. Então vou colocar valores e não vou preocupar com o sinal aqui não. Então qual que é o momento do tijolo? É o peso do tijolo. O que é o peso do tijolo? É o 20 vezes 10. Né? Que momento, eu nunca posso esquecer que momento é sempre força vezes deslocamento. Mas vocês estão vendo que eu estou sempre lidando com situações em que a força que está tentando girar, né, que está atuando no sistema, é sempre a força peso, tá? É sempre a força peso. Então, peso vai ser a massa vezes 10, tá? Vezes a distância, é o tijolo, tá? Vezes a distância, que é 1. Tem que ser igual ao do outro lado. A massa do D, que eu não sei qual é, mas tem que ser vezes 10 para ficar peso, vezes a distância, que é o dobro. Só o fato de eu ter colocado aqui o dobro da distância, né? Olha só, aqui foi 1, aqui o dobro da distância, a massa tem que ser a metade para compensar. Né? Por que que eu vou fazer na prática, cá para nós, ó, não foi eu que ensinei isso não. 20 vezes 1 vai dar aqui, né? Para dar 20 do outro lado, tem que ser 10 vezes 2, para ficar em equilíbrio, 20 e 20. Mas seguindo a teoria bonitinho, toda formalzinha aqui, né, lógico, né? Eu tenho o peso, que é a massa desconhecida vezes 10, vezes a distância que ele está. Certo? Eu montei exatamente isso aqui, ó, tá? Para não ficar nenhuma sombrinha de dúvida aí, eu montei isso aqui, ó. Eu peguei o peso do tijolo de um lado, vezes a distância do tijolo, tem que ser igual a o peso do objeto desconhecido, vezes a distância do objeto desconhecido. Eu tenho todas as distâncias e tenho o peso do tijolo. Na verdade, eu só não tenho o peso desconhecido, né? Lógico. Né? Então tá aí. Resolvendo isso aqui vai ficar
200 e do outro lado aqui vai ficar 20 vezes MD. Então tá aí, ó. MD, que é a massa, o ideal seria colocar um minúsculo aqui, né? O MD, para não misturar, o MD, que é massa, vai ser os 200 dividido formalmente, né? Fazendo tudo bonitinho, vai ser o quê? 10. 10 quilogramas. Olha só, muita atenção, porque você achou aqui, ó, MD, você achou a massa, tá? Atenção, se ele está perguntando o peso, se ele estiver perguntando a força peso, né? Você nem precisa colocar, você poderia já fazer o seguinte, você está perguntando a força peso, então você deixa peso do tijolo, qual que é o peso do tijolo? 200, vezes a distância do tijolo, 1, já deixa em peso, não precisa abrir igual eu abri, não. Coloquei massa, vezes o G, por quê? Porque eu queria achar a massa do outro lado, por isso que eu abri, tá vendo? Abri que eu falo aqui, ó, usei no lugar de peso, eu coloquei mg, né? No lugar de força peso, eu coloquei, né, mg, porque eu queria achar a massa. Se eu não quero achar a massa e quero achar o peso, deixa P, P de D. Ok? Tranquilos? Então eu cheguei à conclusão que são necessários 10 quilogramas aqui dentro do presentinho aqui, tá? Para que eu tenha equilíbrio, tá certo? Para que eu tenha um equilíbriozinho aqui. Como é que tá? Tá tudo tranquilo aí, galera? Então a pergunta aí foi pertinente, tá? Quando eu chego aqui, tá? Já descobri que esse cara aqui tem 10 quilogramas. Era de se esperar, era porque esse cara aqui está a uma distância, 20 quilogramas está a 1 quilo, então se eu dobrei a distância, eu tinha que ter dividido a massa por 2, né? Aí a pergunta foi, por que eu somo e por que eu vou subtrair? Bem, quando eu faço isso aqui, ó, momento, eu estou falando do vetor, ó, tá até a setinha aqui, né? Momento do objeto D mais o momento do tijolo, estou somando, né? Vai dar zero. O fato dele dar zero, o que eu estou querendo dizer com isso aqui? Eu estou querendo falar o seguinte, você vai somar todos os momentos, tá certo? E vai ter que achar zero. Só que eu só tenho esses dois aqui, tá? Aí quando eu faço isso, eu chego à conclusão que, calma aí, se eu estou somando os dois e vai dar zero, alguém tem que ser negativo. Aí você escolhe alguém para passar para o outro lado. Eu não gosto de passar o D para o outro lado, não, que o D vai ficar o tijolo, porque o tijolo vai ficar negativo. Mas é bom que eu explore isso também. Então passei o tijolo para o outro lado, ó, o tijolo ficou negativo. O momento dele ficou negativo. Então o que eu acabei de fazer aqui? Eu acabei de chegar a essa conclusão aqui. Vixe, mano. Cheguei a essa conclusão aqui, ó. Tá certo? Então cheguei a essa conclusão aí. Que o momento aqui de um tem que ser menos o do outro. Só que eu cheguei à conclusão que quem é negativo, tá? É bom que eu mostro a arbitrariedade aí, né? Eu cheguei à conclusão que o momento de D ele é menos o outro. Então eu poderia falar também, não tem problema nenhum, que isso aqui é negativo, tá? Não tem problema não. Aí eu teria uma tentativa que é do tijolo, tá? O tijolo tentando fazer um momento aqui, só que eu chamei esse momento de negativo. Poderia fazer isso, tá? E o outro, que tem uma tendência em descer para o sentido contrário, né? Porque esse aqui quer fazer esse negócio vir para esse sentido e esse aqui quer fazer para o outro. Esse aqui, então, seria positivo. Então, o momento gerado pelo presente aqui, D, né, seria positivo. Tá certo? É só para falar, o que eu quero dizer com isso? Bem, primeiro que eu quero tentar responder, né? Segundo, que eu quero mostrar que quem vai ser positivo e quem vai ser negativo não é importante, né? Desde que você perceba que o único jeito de você atender essa condição de equilíbrio aqui, ó, equilíbrio, é alguém sendo positivo e alguém sendo positivo e alguém sendo negativo.
Então eu falo arbitrariamente que quem está indo por um sentido é positivo e o outro é negativo. Eu gosto de pegar o sentido do relógio, né, e falar que é positivo, mas fica a seu critério, né? Então, voltando na perguntinha para ver se eu entendi, você confirma aí, Arthur. Por que eu estou somando aqui? E tem hora que aparece o menos aqui. Estou totalmente ligado aqui, né? Eu só aparece o menos porque eu estou falando que eu estou somando. Nós, se tivesse outros blocos aqui, ó, né? Vários outros blocos aqui. Eu sairia somando todo mundo, né? Todo mundo do lado de cá eu somo, do lado esquerdo eu somo, e tem que ser igual esse ponto de apoio aqui. Imagina ele como sendo igual. Tudo que está do lado esquerdo tem que ser igual ao lado direito, se você quer manter o equilíbrio. Então, por isso que eu arbitrariamente falo que todo mundo que está de um lado, eu falo que é positivo, todo mundo que está do outro lado, eu falo que é negativo. Foi mais ou menos isso aí ou eu chutei fora, Arthur? Não foi isso mesmo, só Foi que isso aí, mesmo, tipo né? assim, na hora de eu representar, por exemplo, força resultante, aí vai ser igual momento de D menos momento de T, por exemplo? Ou É, não? Ou é mais? é mais. Né? Como se você fosse fazer isso aqui, o momento resultante vai ser o quê? Vai ser o momento de D mais o momento do tijolo. Opa, mais, né? Perdão. É mais. Mais o momento do tijolo. Por que mais? Porque você sabe que depois vai dar o quê? Vai dar zero. E o único jeito de dar zero é alguém ser positivo e o outro ser negativo, e tanto faz quem vai ser positivo e quem vai ser negativo. Importante que você saiba que tem que ser diferente, né? Então, isso aqui é a soma vetorial. Por que na hora eu falo isso, mas na hora lá eu faço momento de D igual ao momento de T, resolvo e fico feliz? Porque aqui eu tirei o vetor, tá? Eu estou considerando aqui é só o módulo, tá? Só o módulo que eu estou considerando aqui. Quando eu estou considerando vetor, eu fico muito preocupado com o sinal, né? Quando eu estou pensando em módulo, não, né? Então, quando eu penso em módulo, eu só comparo os dois aqui e pronto, acabou. Eu poderia comparar o momento do lado esquerdo, né, com o momento do lado direito e pronto. Pronto. Tem que ser igual, senão não tem equilíbrio. Belezinha? Agora eu entendi. Tranquilo? Obrigado, Carlos. Aí tomar cuidado Entendi. para essa questão aqui, ó. Quando a gente fala de momento resultante, né? Momento resultante é força resultante vezes deslocamento. Então tá aí. Beleza? Então tá aí. Então a próxima situação é essa daí, ó. Coloquei a moça aqui de 60 quilogramas na posição 1 e quero saber onde que eu coloco a criança aqui de 30 para que mantenha o equilíbrio. Beleza? Por enquanto, não tem equilíbrio. E aí? É o seguinte, coloca aqui que momento que eu vou ter que achar do lado de cá. É o momento da menina de 30, que eu vou colocar ela em algum lugar aqui, tem que ser igual ao momento da menina da moça aqui de 60. Essas são as massas, eu sei, só para pegar a referência aqui. O que é momento? Momento é a força, só que nesse caso aqui eu já vou colocar força-peso. É a força-peso da menina de 30, é bom que eu já sei qual que é, vezes a distância que eu tenho que colocar essa menina. Tá certo? Então aqui é menina. E do outro lado é a força-peso da menina de 60, que eu também sei, vezes a distância que eu também sei que é da moça. Vou colocar mo aqui. Então tá aí. É isso aqui que eu tenho que achar, o peso da menina aqui, né? De 30, lógico, todo mundo já sabe, é só multiplicar pelo G. Então o peso da menina de 30 é o 30 vezes 10. Né? O peso dela aí, 300 newtons. E a menina aqui, e a moça, perdão, e a moça aqui, né, tem uma massa de 60, vai dar 600 newtons. Então vai ficar 300 a uma distância que eu não sei qual é, vou colocar a distância da menina, 600 vezes a distância da moça, que é 1.
Então a distância da menina vai ser os 600 do lado de cá dividido por 300 que vai passar dividindo. Simplificou aí tudo, vai dar o quê? 2 metros. Então essa é a distância que eu devo colocar a menina, né, 2 metros, para que eu tenha equilíbrio, tenha sucesso no meu equilíbrio aí. Tranquilos? Então, bom, agora é só eu ir lá e fazer isso. Então, voltando lá no aplicativo, coloquei a menininha aqui justamente na posição 2. Aí, o que você vai fazer? Bem, uma massa de 60 a 1 metro. Se você vai dividir a massa, você tem que dobrar a distância. Só que você não vai falar só isso para mim lá na prova, né? Numa questão dissertativa, por exemplo. Você vai fazer o seguinte, eu vou usar esse aplicativo aqui, tá, galera? Eu vou literalmente copiar e colar situações desse aplicativo para você calcular qual que é, lógico, que eu não sei qual que é a massa, né, lógico, para você calcular para mim a condição de equilíbrio. Qual deve ser a massa, ou o peso da menina ou da moça para se manter o equilíbrio, beleza? Então, tá aí, ó. Só que você não vai colocar na prova dissertativa só isso. Ah, é 30, é 60, passou para 30, então dobra a distância. Não, por quê? Ah, por quê? Porque dá certo, né? Não, aí você vai ter que fazer formalizar para mim matematicamente lá tudo bonitinho. Não, porque o momento da menina é igual ao momento da moça, entra com os valores tudo bonitinho e acha a massa ou o peso, de acordo com que for a perguntinha lá, e calcula pra gente, ok? Tranquilos? Então, o primeiro desafiozinho aí, tá? Vai ser esse aí, eu tenho que equilibrar esse cara, nós já fizemos isso, né? Só que ele tá a posição diferente da que nós propomos antes, né? Ele tá na posição 0,25, ele tem 80 quilos, eu tenho que colocar esse cara em algum outro lugar, tá certo? Para ver se eu consigo manter o equilíbrio, tá certo? Onde é que eu vou colocar esse cara aqui para conseguir manter o equilíbrio, tá? Sei lá, vou colocar o cara no 2 quilos, aí posso conferir? Não, por quê? Tá? Aí eu queria que vocês me falassem aí, ok? Vamos fazer rapidinho. Que aí o próximo fica. Então, olha só, tá aí. Tá aí nada, né? Agora tá. Então tá aí. Olha só, eu coloquei esse carinha aqui de 80 quilogramas. Então é o camarada aí, o rapaz. O rapaz está de um lado. R de. Pode ser. O rapaz. O momento dele, né? Somado com o momento do menino, tem que ser zero. Então os momentos são iguais. O que importa é isso, né? Para manter o equilíbrio. Então tá aí o menino. Do lado de cá, que é o rapaz, é 80 quilogramas vezes o 10 vezes a distância que eu sei que é 0,25. 0,25 é um quarto, né? Só para facilitar a nossa vida aqui. E do outro lado é o menino, que eu sei que ele tem 20 quilogramas, vezes 10 vezes a distância que eu não sei qual eu deveria. Então do lado de cá vai ficar 800 dividido por 4, né? 80 vezes 10 dividido por 4, que é igual a 200 vezes D. Então do lado de cá vai ficar o quê? 400 dividido por 4, 200, que é igual a 200 do outro lado vezes a distância. Então aqui vai ficar 200 dividido por 200, 1 metro é a distância que eu devo colocar o rapaz para equilibrar. Então esse aqui está 1/4 da distância desse aqui, ó. Tá vendo? 4 vezes menor. Por quê? Porque a massa do cara aqui é 4 vezes maior. Então, se aqui é vezes 4 a massa, a distância tem que, para compensar, né, eu vou ter que colocar a distância 4 vezes maior aqui para compensar. Então, eu tenho que multiplicar a distância, já que aqui a massa, né, ou a força, né, tá vezes 4, então aqui a distância vai ter que ser vezes 4 também para compensar uma coisa com a outra. Beleza? Então, só para no final do último tempo, só. Olha que legal, tem hora que nada funciona. Não é só o mouse.
Bem, então, na verdade, como o tempo foi curto aqui, eu vou só deixar um desafiozinho aqui. Tem um cachorrinho aqui, ok? Ele está na posição 1, a posição dele é fixa e ele quer ser equilibrado, né? São 6 kg, está na posição fixa, tá? Aí, ótimo, você tem esses 4 quilos aqui que você tem que escolher algum lugar para colocá-lo aqui, ó, tá certo? Para ver se ele consegue equilibrar o cachorrinho. Beleza? Esse é o desafiozinho da próxima aula. Tranquilos? Até mais, galera.